Um aspecto muito importante dos trabalhos corporais na água, das sessões aquáticas, é a potencialidade da extrema sofisticação mental ao qual é capaz de nos levar. A princípio essa pode parecer uma afirmação estranha, porque a gente imagina que se vai receber uma sessão de massagem, de flutuação numa água aquecida, a gente vai estar regredindo, por exemplo, para estados uterinos ou ter experiências fetais com a predominância de sensações do calor e do acolhimento afetivo. E é verdade, muitas vezes isso acontece, mas a parte disso, o nível do relaxamento, o nível da fluidez e da graciosidade que acontece na água permite um nível de abertura mental, justamente pelo nível do conforto físico que a gente vai conseguindo e mergulhando, pela sensação do aconchego, do acolhimento de estar sendo recebido por outro ser humano, permite que a nossa atividade mental perca certas compulsividades, perca certos caráteres mecânicos e abra um espaço intuitivo de maior criatividade, de maior plasticidade. Então, literalmente, quando a gente está se sentindo sensorialmente aconchegado, emocionalmente ressoando com alguém e tendo um certo conforto, tendo uma certa sensação de pertencimento, tendo uma certa sensação de ser corporalmente e emocionalmente bem-vindo, estando encaixado organicamente numa situação, isso abre espaços mentais, isso libera espaços mentais para funcionar a partir de um certo senso de abundância, de um certo senso de exuberância e não a partir de um certo senso de deficiência, de vazio, de limitações ou de ter que lidar com questões meramente funcionais ou utilitárias. Então o funcionamento mental é como se pudesse, metaforicamente falando, de uma região mental um pouco inferior para uma região mental superior, extremamente à vontade com o silêncio, extremamente à vontade com as sensações e com as emoções e com a proximidade física com o outro ser humano e ao mesmo tempo abrindo espaço para maior capacidade de abstração, para maior capacidade de determinadas visões de conjunto. Isso pode acontecer seja durante a sessão, quando pelo relaxamento e pela abertura vão acontecendo alguns insights, algumas compreensões, alguns acessos, alguns voos intuitivos que normalmente não acontecem no cotidiano, ou seja, no pós-sessão durante a elaboração, pegando carona em tudo que aconteceu na sessão e tendo uma outra forma de olhar e de pensar o mundo. Então, a riqueza sensorial de uma sessão na água pode trazer grandes ganhos no nível de abertura abstrata mesmo, no funcionamento mental, até inclusive na forma de manejar conceitos e ideias. Então, uma das potencialidades do trabalho aquático é não só o nível do relaxamento físico, o nível de experiências uterinas, regressivas, afetivamente muito confortadoras, mas é o nível de sofisticação mental que é possível ir burilando e funcionando nesses registros intuitivos que funcionam a partir de um senso de plenitude, de completude e não de um senso de insatisfação crônica no qual o pensamento vai funcionando de maneira reativa e mecânica, como é normal acontecer na faixa do cotidiano. Então, essa é uma relação entre intelecto e água que é bastante interessante de se pesquisando à medida que se vai conhecendo e explorando um pouco o dinamismo dos trabalhos aquáticos, as extremas aberturas mentais e não apenas corporais e emocionais que é possível ir desenvolvendo.